Boa noite, irmãos. Paz. Vocês estão bem? Amém? Traz esse daqui para mim, por favor. Só para eu colocar isso aqui. Gente, obrigada. Tem umas 2 semanas que eu tô assim com esse tema na mente, assim, borbulhando de alguma forma, né? Só que eu só consegui parar mesmo, assim, para compilar tudo, né? Ontem à noite. Mas eu creio que o Senhor, Ele quer ministrar aos nossos corações a esse respeito, né? Se a gente for minucioso, até desde o louvor, a gente vai ver que Deus foi pincelando algumas coisas sobre o que eu vou falar aqui agora. Amém? Eu queria ler com vocês Colossenses 1, do 3 ao 6. Todos acharam? Vamos lá. Damos sempre graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Dessa esperança, vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho que chegou até vocês. Amém? Vamos orar mais um pouco? Senhor Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença, Deus, conscientes dessa presença. Nós já estamos aqui, já estamos Te louvando, já estamos cultuando ao Senhor. Mas, Deus, nós pedimos que nesse momento nós possamos ter foco e atenção à Tua palavra. Que o nosso coração se dobre para aquilo que o Senhor quer ministrar e que o nosso entendimento, Deus, ele acompanhe aquilo que o Senhor quer ministrar para cada um de nós. Deus, eu peço para o Senhor que tudo aquilo que se levanta contra o Teu conhecimento caia por terra agora, no poder que há no nome de Jesus. Que o Senhor encontre aqui terras férteis, terras onde a Tua palavra vai frutificar a 30, 60 e a 100 por 1. Me coloco, Deus, à Tua inteira disposição, confessando, Deus, que sem Ti eu nada posso fazer. Que o Senhor fale conosco, que a Tua palavra nos corte, Senhor, que a Tua palavra penetre o mais profundo da nossa alma, do nosso coração, e que, assim como o Henrique orou antes, Deus, que gere frutos para o louvor da Tua glória. Amém. Amém? Gente, se a gente for pegar o Evangelho, se nós formos pegar aquilo que o Senhor, Ele fala para a tua igreja, principalmente a partir do Novo Testamento, a gente pode resumir a teologia do Senhor num ensino que ele é essencial, que é a fé, a esperança e o amor. Nós vamos ver ao longo das cartas de Paulo falando sobre essas 3 coisas, e é uma tríade que sempre anda em conjunto. Então eu queria ler com vocês 1 Coríntios 13, 13. Vamos lá. Paulo está falando sobre o amor, e aí ele finaliza o capítulo dizendo: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém, o maior deles é o amor. Agora, vamos para 1 Tessalonicenses 1, 3. Lembrando-nos, diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem no nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, lá em Gálatas 5 e 6,
Paulo fala assim: porque nós, pelo Espírito, guardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então, nós pegamos aqui um compilado de alguns textos, e o que esses textos têm em comum? A fé, a esperança e o amor. E aí, se a gente volta lá para o texto que eu li em Colossenses, a gente vai ver que lá em Coríntios, Paulo falou que o maior é o amor. Porém, na construção que Paulo fez aqui em Colossenses, a gente compreende que a esperança, ela é a base dessa fé e desse amor. Então, vamos voltar lá em Colossenses para a gente entender do que eu estou falando. No 4, né, Paulo, ele está dando graças a Deus quando ele ora pelos colossenses, porque ele ouve falar da fé que eles têm, do amor que eles têm para com todos, e essa fé e esse amor são por causa do quê? Que é no 5. Por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho que chegou até vocês. Então, a fé e o amor só são possibilidades a partir dessa base que é a esperança. E hoje eu quero falar com os irmãos a respeito de esperança, a respeito da esperança. Amém? Então, Hebreus, primeiro, né? Por que eu estou falando que a base é a esperança? Lá em Hebreus 11:1, diz que a fé é a certeza das coisas que esperam. Esse esperam é o mesmo que esperança. É o esperar em Deus, é o esperar em algo que é maior que nós. Ou seja, essa espera é o conteúdo da fé. E você não pode ter fé sem esperança. Dificilmente você vai produzir uma fé se ela não espera em algo ou em alguém. Gálatas 5, como eu já li, diz que esperamos com esperança, nós temos fé e a fé atua pelo amor. Ou seja, a esperança alimenta a fé e a fé se expressa no amor. Até aqui, tudo bem? Boa. Tem um teólogo e pastor batista escocês, o nome dele é Alexander MacLean. E ele diz assim: Deus é tanto a origem da esperança, quanto o objeto da nossa esperança. Para nós termos esperança, nós precisamos de Deus. De nós mesmos, nós não geramos a esperança. Só que Ele também é o alvo dessa esperança. Se eu espero aqui, se eu espero em algo terreno, a minha esperança, ela pode fraquejar muito facilmente. Só que se o alvo dessa esperança é o Senhor, eu caminho com uma certeza maior e melhor. Romanos 15:13 diz que Deus é quem gera esperança em nós. Então, como eu já falei, Ele é o alvo, Ele é aquele em quem nós colocamos a nossa esperança, nós esperamos nele. E aí nós vamos ver, principalmente no Antigo Testamento, muitos textos falando sobre eu espero no Senhor. Muitos salmistas falando que eles esperam em Deus, né? Ou Jeremias falando, eu espero em Deus. Essa esperança é o que nos mantém firmes. E o que é a esperança no sentido coloquial, né? O que é a esperança no dicionário? É um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Confiança em uma coisa boa, fé, expectativa, espera, aguardo, um sentimento de confiança. Só que a nossa esperança, a esperança do cristão, ela precisa ir além do que essa espera que só olha para a realização de algo.
Porque a gente, por exemplo, quem acorda muito cedo para ir trabalhar, acorda e pode pensar: eu espero que não esteja tão frio hoje quanto ontem, por exemplo. Né? Às vezes você acorda cedo, esses dias que está bem frio, existe essa expectativa, né? Poxa, que hoje não seja como ontem, esse desejo. Só que a esperança que nós cremos e que nós precisamos formar no nosso interior é uma esperança que não fala apenas de uma expectativa que é passageira e que já é suprida ou não naquilo que é natural, naquilo que é terreno. A nossa esperança deve ser focada em algo que é muito além do que só essa espera que pode ou não ser frustrada. Porque a esperança em Cristo não pode ser frustrada, porque os planos do Senhor não podem ser frustrados. Amém? John Piper fala que a esperança é a parte da fé que foca no futuro. E aí, recentemente, eu estava fazendo um curso e eu ouvi a pessoa falando assim: se fala muito sobre crise de fé, mas pouco se fala de uma crise de esperança. Porque se eu falo, eu creio em Deus, mas se a minha esperança está focada em algo que não é o Senhor, rapidamente eu entro em crise nessa fé e nesse amor que eu digo ter para Deus. Porque aonde que vai estar o nosso coração e a nossa esperança quando aquilo que nós queremos, aquilo que nós buscamos com tanta fé, não chegar até nós? Para onde nós vamos quando o milagre não chega? Para onde nós vamos quando aquilo que eu tenho orado por anos não é respondido? Aonde fica a minha fé e aonde fica o amor que eu tenho pelo Senhor? Se a minha esperança não for em alguém, mas for em algo, rapidamente a minha fé e o meu amor para o Senhor são abalados. Porque essa fé e esse amor são condicionados por algo e não por alguém. Quando o foco da minha esperança é alguém e não algo, independente de eu receber aquilo que eu tenho almejado, eu continuo firme aonde eu estou. Faz sentido? Vocês estão com uma carinha? Eclesiastes 1:3, a gente vai ver Salomão numa crise assim. Pensa que Salomão, ele era um rei e ele tinha muito dinheiro, ele tinha muitas mulheres, ele tinha muito poder. Só que mesmo diante de tudo que ele tinha, ele escreve esse primeiro capítulo dizendo que tudo é vaidade. Ele compreendeu que tudo que é natural não supre algo que é espiritual, que é um desejo do coração do homem por Deus e pela eternidade. No versículo 3, ele diz assim: que proveito alguém tem em todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Trabalhar é bom, não é? Ou trabalho é ruim? Não. Trabalho dignifica o homem, não é isso que dizem? Só que, se o seu olhar estiver em trabalhar e produzir algo que vai ser consumido nessa terra, que proveito tem? Nós vamos ver que ao longo desse livro, Salomão vai falar muitas vezes que é correr atrás do vento, que é inútil. Então, às vezes, nós estamos trabalhando para ter um carro, para ter uma casa, para ter uma boa vida, para ter um bom celular, para ter um bom tênis. Só que proveito tem isso debaixo do sol? Nenhum. Se os meus olhos, se a minha esperança estiver apenas em produzir, em ajuntar tesouros para mim nessa terra,
Que proveito tem? E quando você não conseguir? E quando o carro do ano não vier? E quando o milagre não vier? E quando a saúde faltar? Que proveito vai ter se o seu foco for apenas esse? E muitas vezes nós estamos gastando os nossos dias sem esperança, porque nós não estamos focando essa esperança onde nós deveríamos focar. Nós não estamos colocando aonde deveríamos colocar. E aí você acorda e fala, não gostaria de trabalhar, tenho que trabalhar para colocar comida dentro de casa. E o que eu vejo aqui é só ingratidão, porque aí a gente começa a nutrir, né, muitos sentimentos, ressentimentos, começa a murmurar, começa a se desgastar. Por quê? Porque estamos correndo atrás do vento. Estamos correndo atrás daquilo que não terá proveito algum. Novamente, isso é contra o trabalho? Não. Isso é contra a inclinação do nosso coração enquanto nós vivemos essas coisas. Porque a palavra diz que quer comais, quer bebais, faça para a glória de Deus. Só que para nós fazermos para a glória de Deus, o nosso coração precisa estar no lugar certo. Porque no final do dia, tudo que a gente faz é para o nosso próprio proveito. Nós estamos trabalhando para nós mesmos, para adquirir algo mais que vai nos levar para o lugar em que nós desejamos estar. Só que nós ouvimos semana passada o Felipe falando sobre a vida de Oséias e como Deus o desafiou a viver uma coisa muito diferente. E Deus está nos convidando também para viver algo muito diferente do que aquilo que nós planejamos para nós mesmos. Se nós não estivermos com os olhos nele, isso vai gerar uma crise de fé no nosso coração. Porque você pode ter planejado casar e ter filhos e ter uma grande família. E Deus pode olhar para você e falar, eu não quero isso para você. Aonde nós vamos estar a partir desse momento? Quando a gente olha para a história de Jó, nós temos dois paralelos, nós temos duas pessoas. Uma que está dizendo, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E outra que está dizendo, amaldiçoa esse Deus e morre. Só existem dois caminhos para o nosso coração. E isso diz de onde nós estamos ancorados. Porque se nós estamos ancorados em nós mesmos, quando tudo nos falta, o nosso caminho natural é também querer a morte, por exemplo. Pensamentos suicidas, ou então pensamentos de voltar para o lodo do qual Deus nos tirou. Porque é mais fácil, né? É um desconforto que você já conhece. Só que Deus nos convida e nos desafia a andar em novidade de vida. E essa novidade nem sempre é tão boa e tão confortável para a gente. Eu até anotei aqui que tem uma música do Morada que diz, né? Para que eu não me perca correndo atrás do vento, meus olhos estão em ti. E a gente precisa compreender que alguns ídolos, alguma idolatria que existe no nosso coração, só existe porque nós muitas vezes estamos desconfortáveis com o ritmo de Deus. Então, se eu estou ali, Senhor,
Eu preciso, eu quero, me dá. Senhor, eu preciso, eu quero, me dá. Senhor, eu preciso, eu quero, me dá. Todos os dias. Tem uma hora que parece que as suas orações não estão sendo respondidas, então você recorre aos ídolos. Então você recorre a qualquer coisa que vá suprir o desconforto da espera. O salmista fala no Salmo 42, por que está abatido a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus. Só que o processo da espera, às vezes é tão desgastante que a gente prefere voltar para o vômito. Ao invés de esperar o suprimento. A gente prefere voltar para as velhas obras e para os velhos comportamentos. Porque o apetite não mudou rapidamente. Senhor, me tira esse espinho da carne. Senhor, me tira. Senhor, me liberta desse pecado. Ah, o Senhor não me libertou, então eu vou pecar. De novo. E de novo. E de novo. E a gente volta a se alimentar só porque... eu pedi para Deus me mudar, mas Deus não me mudou. Então eu vou continuar aqui. Consumindo daquilo que não tem proveito algum. E que não vai gerar glória para Deus e não vai gerar nada, a não ser mais desgaste, a não ser mais culpa, a não ser mais dor. E aí eu já falei um pouco disso, mas... E quando Deus não muda as circunstâncias? E quando a cura não vem? E quando o casamento não vem? O carro, a casa, o emprego, o filho? E quando aquilo que você tem pedido para o Senhor não vem? Aonde que está o nosso coração? Aonde que está a nossa esperança? Nós temos que fitar os nossos olhos não naquilo que nós vemos. Porque, como a palavra diz, isso é transitório, é passageiro. Mas nós focamos os nossos olhos naquilo que nós não vemos. Porque isso sim é eterno. Só que para isso eu preciso compreender que quando a gente fala, eu olho para o Senhor, né? Os que olham para o Senhor estão radiantes, os que olham para ti. Ai, Jesus, eu vou olhar para ti, mas eu estou olhando para quê, especificamente? Eu estou olhando para a obra do Evangelho. E o que é a obra do Evangelho? Jesus veio, morreu por nós e ressuscitou. E por conta disso, nós agora somos feitos filhos de Deus. Mas o Evangelho é só isso? Não. Nós temos uma esperança eterna. Porque Cristo veio, mas Ele virá novamente. E nesse momento em que Ele voltará, nós viveremos com Ele e reinaremos com Ele. Essa é a nossa esperança eterna. Então quando a gente fala, como espero o dia em que verei a face do meu amado, ou quando a gente fala que não haverá mais choro e nem dor, essa é a esperança do cristão. E eu não estou falando aqui contra a esperança daquilo que a gente ora, porque Deus, Ele é totalmente fiel para cumprir. Ele é tão poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que nós pedimos ou pensamos. Só que a base, o fundamento da nossa fé e do amor que nós temos com Deus e com o nosso irmão é uma esperança muito além, é uma esperança eterna.
E é o que Paulo diz, por mais que exteriormente nós estejamos a nos desgastar, interiormente nós somos renovados dia após dia. E aí eu caminho os meus dias com uma certeza de que Ele virá. E de que eu estou caminhando e trilhando um caminho, uma jornada que me leva para esse lugar. E aí os meus dias não são mais sobre trabalhar para ter um dinheiro, mas é sobre eu entender que o meu trabalho produz glória para Deus. É sobre eu entender que o meu trabalho, ele gera generosidade na minha casa, na minha comunidade, onde eu estou. É eu entender que enquanto eu cuido dos meus filhos, eu estou gerando discípulos para Deus, e eu estou dando glória para Deus. E por mais que a recompensa que eu espero não esteja tão visível, eu ainda tenho uma recompensa eterna e uma esperança eterna. E por mais que hoje eu esteja chorando, não haverá mais choro. E por mais que hoje esteja doendo, não haverá mais dor. E por mais que hoje eu tenha falta de algo, eu não terei falta de nada quando eu estiver com o Senhor. E é por isso que nós não fitamos os nossos olhos naquilo que é transitório e é passageiro. Por mais preciosa que seja essa vida, ela é transitória, ela é passageira. Quero ler com os irmãos. Cadê? 1ª, 2ª Coríntios. Deixa eu só ver qual que é. 2ª Coríntios. Quem já ouviu e já falou que Deus não dá um fardo maior que a gente não pode carregar? Já ouviu muito? Já falou também? Eu falei bastante também essa. Vamos lá. 2 Coríntios 1:8. Eu estou no 1º, calma aí. Paulo diz assim: porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até na própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar. Paulo fala: não quero que vocês fiquem sem saber o tipo de tribulação que nos sobreveio. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança na própria vida. Às vezes vão ter situações que vão parecer que estão além da nossa força. E a gente vai querer resistir um pouco mais, porque, bom, Deus não dá um fardo maior do que a gente não pode carregar. Esse texto desmente essa fala. Nos sobreveio tribulação acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança na vida. Então vão ter fardos que você vai falar assim: Deus, eu não aguento mais. Deus, eu não queria estar aqui, eu não queria estar vivendo isso. Só que olha o que Paulo continua falando no texto. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos.
e sim no Deus que ressuscita os mortos. Então a esperança, a partir do momento em que as forças se esvaíram, a partir do momento em que Paulo estava de frente para a morte, a esperança dele estava no Deus que ressuscita os mortos. A esperança estava numa pessoa que tinha poder de livrá-lo da morte, mas que também que tem poder para livrá-lo da morte, mas que também tem poder para ressuscitá-lo dos mortos. Então, nós vamos nos deparar com situações que vão parecer sentenças de morte. E talvez alguns de nós vamos realmente morrer. Porque é o curso da vida. Depois da queda, né? Mas nós temos uma esperança eterna de que se morrermos, nós ressuscitaremos com Ele e reinaremos com Ele. E aí a morte deixa de ser um bicho. Deixa de ser algo que nos aprisiona. Porque tragada foi a morte pela vitória. Jesus já venceu a morte. E se Ele venceu, nós venceremos com Ele. Às vezes a gente foca a nossa esperança em Deus. Um exemplo, né? Minha avó foi uma das pessoas que eu mais amei na minha vida. E ela foi a pessoa mais próxima que eu tinha e eu perdi. E ela lutou 2 anos contra um câncer, a ponto de ficar amputada, de precisar de muitos cuidados. Ela era uma senhora muito ativa e, de repente, ela ficou precisando de cuidados extremos, né? Não conseguia andar, não conseguia resolver as coisas dela. E por muito tempo a gente estava, não, vamos cuidar, vamos tratar, vamos resolver, vamos. E aí, quando estava chegando nos últimos dias, minha oração começou a mudar. E eu comecei a falar, Deus, que seja feita a tua vontade. Deus, que seja feita a sua vontade. A minha vontade era, cura, Deus, restaura, Senhor. Deixa ela viver 100, 200 anos. E a última vez que eu fui visitar minha avó, eu coloquei um fone de ouvido nela e toquei a música favorita dela. Quão grande é meu Deus. Minha avó estava entubada, estava com os braços presos na cama porque ela ficava tentando tirar o tubo. E enquanto ela ouvia a música, ela ficou tentando levantar a mão para adorar a Deus. Tentando cantar, quão grande é o meu Deus. Eu não tenho ela aqui, mas ela está na glória com o meu amado. E um dia eu estarei com ela e nós reinaremos com o Pai. Essa é a nossa esperança, amados. Isso aqui é transitório, é passageiro. Isso aqui, irmãos, a traça e a ferrugem corrói. Mas nós temos uma esperança eterna. Não haverá mais choro, não haverá dor. Nós não teremos falta de coisa alguma, porque nós reinaremos com Ele. E aí não faz sentido eu ficar correndo atrás do vento, gastando a minha vida com aquilo que é inútil.
irmãos. Eu espero o dia. Eu espero o dia. Paulo fala que hoje nós vemos como um espelho. Mas haverá um dia em que nós o veremos como Ele é. E nós o conheceremos como somos conhecidos. Nós temos que viver uma vida que busca essa esperança eterna. Nós precisamos nos acordar de manhã e pensar: Maranata, ora vem, Senhor, vem, vem, Jesus. Os dias são maus. O que vai te sustentar no dia mau, como o Henrique falou aqui? O que vai nos sustentar no dia mau é a esperança eterna. É a esperança de que nós reinaremos com Ele, que nós o veremos face a face. Quando as incertezas vierem e baterem na nossa porta, ou nós vamos nos desesperar, ou nós vamos fitar os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé. Isso só é possível, irmão, se o foco da nossa esperança for Cristo Jesus. Isso só é possível se nós estivermos olhando para Ele e contemplando e dizendo: Jesus, hoje você não está aqui, mas um dia você estará. Jesus, hoje eu não estou te sentindo tanto, mas um dia eu estarei com você. Ah, Jesus, vem, Jesus. Apocalipse 21 diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais dor, já não haverá luto, nem pranto, nem morte, porque as primeiras coisas passaram. A nossa esperança não está na expectativa de que as circunstâncias melhorem. Ele está no autor dessa esperança. O que nós mais precisamos não é daquilo que está nos causando desesperança. Por exemplo, se o que me causa desesperança é a falta do milagre, o que mais você precisa não é do milagre. O que mais você precisa é da presença do dono do milagre, do fazedor do milagre. Eu pulei algumas coisas aqui, eu acho que nem vale a pena voltar. E eu quero finalizar, se o louvor puder subir, com Romanos 15, 13.
diz assim: e o Deus da esperança encha vocês de toda a alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Deus tem muitos nomes. Um dos nomes é o Deus da esperança. Que esse Deus hoje nos encha de toda a alegria e paz. E que nós possamos sair daqui ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Existem muitas promessas, né? E às vezes a gente fica esperando essas promessas. Mas a gente precisa estar aptos e prestar atenção nas promessas, não que a gente acha que Deus nos fez, mas nas promessas que Ele nos fez nas Escrituras. Ele nos prometeu vida eterna. Ele nos prometeu salvação. Ele nos prometeu perdão dos pecados. Ele nos prometeu paz. Ele nos prometeu acesso a Deus. Nos prometeu ajuda nas tentações. Amém? Vamos nos levantar. E eu vou pedir para os irmãos se dividirem em duplas, se possível, uma pessoa com a qual você não tem tanta proximidade. E vamos orar para que nós tenhamos esperança. Que nós tenhamos alegria e paz. Que o Senhor restaure no nosso coração a alegria da salvação. Deus restaure no nosso coração a certeza de que nós reinaremos com Ele. Que Deus plante no nosso coração paixão pela eternidade. A ponto da gente não precisar falar: Deus, Jesus, não volta antes que... Quem já ouviu essa, né? Jesus, não volta antes de eu casar. Jesus, não volta antes de eu comprar minha casa. Quando a nossa esperança é Cristo, irmãos, não importa se não chegou o que eu queria. Importa que eu estou com o meu amado. Com o meu amado, eu não vou precisar de casa, nem de carro, nem de casamento. Não vou precisar de nada disso. Vamos orar.
mesmo para mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade de seu glorioso propósito. Não tendo outro por quem jurar, jurou por si mesmo. Deus que não muda, coloco a minha esperança em ti. É como âncora pra alma, não me deixa naufragar, não me deixa naufragar, não me deixa, não me deixará. Deus que não muda, coloco a minha esperança em ti. É como âncora pra alma e não me deixa naufragar, não me deixa naufragar, não me deixa, não me deixará. Mediante estas coisas imutáveis, das quais é impossível que Deus forte alento, ganhamos nós, que já corremos para o refúgio. Coloca minha esperança em ti, é como âncora pra alma, não me deixa naufragar, não me deixa naufragar, não me deixa, não me deixará. Deus que não muda, coloca minha esperança em ti. É como âncora pra alma, não me deixa naufragar, não me deixa naufragar, não me deixa, não me deixará. Nós estamos em família, amém? Eu sei que nós oramos uns pelos outros, mas se alguém está numa condição de desesperança e tem sentido que os dias estão cada vez mais difíceis e que tem sido complexo manter a fé e o amor ao Senhor, queria convidar você aqui na frente para que, como família, nós pudéssemos nos unir a você em oração e clamar para que o Deus da esperança derrame sobre você uma esperança que vai te habilitar a caminhar um pouco mais. A palavra nos convida a chorar com os que choram e a se alegrar com os que se alegram. Como família, nós queremos chorar com você essa noite.
Todo cristão vai encontrar na sua caminhada um momento de desesperança. Principalmente porque a nossa memória é um pouco fraca. E a gente sempre olha para o hoje. E Deus tem sempre um convite. Lembre-se. Ele fala muito para o povo de Israel. Lembra de onde eu te tirei? Lembra que eu sou o Deus que faz jorrar a água da rocha? Lembra que eu sou o Deus que faz cair maná no deserto? Lembra que eu sou o Deus que segura a boca do leão? Lembra que eu sou o Deus que na fornalha você não pega fogo? Esse é o Deus a quem servimos, irmãos. Por isso que Jeremias fala, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Vamos, irmãos, venham aqui abraçar os irmãos que estão na frente, vamos orar por eles. Mais de uma pessoa, vamos orar. Vamos abraçar os nossos irmãos no seu momento de desespero e impor as mãos e dividir com eles aquilo que tem no nosso coração.